A nossa leitura de hoje está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 11. Eu vou continuar trabalhando e talvez hoje finalizar uma abordagem acerca das dificuldades que nós, discípulos de Jesus, temos para compreender Jesus. Jesus é tão sublime, Jesus é tão elevado, Jesus é tão mais sábio, que entender Jesus, por muitas vezes, foi difícil para os discípulos. E por meio de alguns episódios dos evangelhos, que demonstram as dificuldades que os 12 tiveram naquela época, eu estou tentando fazer algumas analogias com as dificuldades que nós hoje temos para discernir também esta boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Estas coisas que nós falamos com muita facilidade no nosso jargão evangélico, nós dizemos, foi da vontade de Deus, foi do querer de Deus. Nós oscilamos entre o fatalismo, as coisas acontecem porque tem que acontecer. O determinismo, Deus quis que foi assim. E de vez em quando a gente vai para o outro lado, a gente diz que cada um colhe aquilo que planta. Aí já não depende de Deus, depende daquilo que a gente faz. Outras vezes a gente vai trabalhar na esfera do acaso, como o autor do Eclesiastes vai dizer, que essa é uma das tragédias humanas, que o acaso acontece na vida de todas as pessoas. Enfim, nós sempre procuramos respostas fáceis para as nossas perguntas difíceis da vida. E é particularmente nos momentos mais difíceis da vida que nós gostaríamos que Deus nos desse respostas. E entender Deus não é fácil. O capítulo 11 do Evangelho de João mostra um momento interessante na vida de Jesus, mas como os 12 viviam com ele, isso também afetou a vida deles e a vida de uma outra família que estava em Betânia. Nós não vamos nos ater tanto à ressurreição de Lázaro, mas às circunstâncias que precedem isso. Evangelho de João, capítulo 11, verso 1. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Isso vai estar registrado no capítulo 12. Por isso as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse, essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Observem o que Jesus disse, essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dele, e também Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judeia. Os discípulos disseram, mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo, e o Senhor quer voltar para lá? Jesus respondeu, não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça porque vê a luz deste mundo, mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Tendo dito isso, acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Então os discípulos disseram, Senhor, se dorme, estará salvo. Eles não estavam querendo ir para a Judeia. Jesus tinha dito que a doença não era para a morte. Agora Jesus diz, ele está dormindo e vou despertá-lo. Então os discípulos estão tentando demover Jesus de ir para a Judeia. Senhor, se ele dorme, ele vai ficar bem. Não é? Então por que a gente vai lá despertá-lo? Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu. A doença não era para a morte, mas Lázaro
morreu. Por causa de vocês, me alegro que não estivesse lá, para que vocês possam crer. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também nós, para morrer. O texto original grego diz assim: para morrer com ele. Aqui a minha Bíblia diz com o Mestre, como se Jesus estivesse na iminência de morrer. Então, o texto original é assim: Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também nós morrer com ele. Jesus disse: vamos a ele, e Tomé teria dito: vamos nós morrer com ele. Tomé teria tido o mesmo pensamento que Davi teve acerca de seu filho quando morreu: ele não virá a mim, mas eu irei a ele. Então, quando Jesus diz para eles: Lázaro morreu, vamos até ele, Tomé diz: então vamos morrer com ele, né? E aí eles vão para Jerusalém. Sobre o que eu quero falar esta noite? Muitas coisas estão aqui na minha cabeça, vamos ver quantas eu consigo desenvolver. Você pode dizer que Jesus é o Senhor? Jesus é o Senhor? Jesus é o Senhor. Você crê que Jesus é o Senhor? Então confessa com sua boca: Jesus é o Senhor. Então, quando Jesus é o Senhor, é Ele que decide as coisas. Chega um pedido urgente: Jesus, Lázaro, a quem o Senhor ama, está doente. E a coisa devia ser séria, devia ser grave, por isso que as irmãs Marta e Maria mandaram chamar Jesus. Lázaro está doente, o Senhor ama Lázaro, venha. Mas o texto diz que Jesus não é guiado pela urgência de Marta e Maria. O pedido que chega é um pedido urgente. Nós sabemos que Jesus fazia orações para curar à distância, não é? Jesus algumas vezes fez isso. Vai para casa, pode voltar. O que você veio pedir já te foi concedido. A mulher cirofenícia, que veio pedir por sua filha endemoniada, Jesus fala: pode voltar, sua fé é grande, o que você deseja já foi feito. E ela volta e encontra a filha saudável, lúcida, liberta. O centurião, que manda uma comissão para falar com Jesus, ele diz: olha, o senhor não precisa vir aqui, dê uma palavra de ordem, que eu sei que o senhor tem autoridade. E Jesus dá uma palavra de ordem. Quando os emissários voltam a casa, encontram um rapaz curado e percebem que a cura ocorreu na mesma hora em que Jesus deu a ordem. Então Jesus dava ordens para a cura à distância. Chega a notícia: Lázaro está doente. Jesus podia dizer: seja curado, não se preocupem, Lázaro estará bem, ele está curado. Jesus podia ter feito isso. Ou Jesus podia fazer como fez naquele caso de Jairo, chefe da sinagoga lá de Cafarnaum, que chega para Jesus e fala: mestre, minha filha está doente, quase à morte. O outro evangelho diz que ela já está morta. E Jesus vai até a casa de Jairo. E vai lá, entra no quarto, chama a menina de volta à vida e entrega a menina viva para seus pais. Jesus foi à casa de certas pessoas quando lhe pediram. Enfim, Jesus poderia ter curado Lázaro. Jesus poderia ter evitado que Lázaro morresse. Mas Jesus não fez isso. Por quê? Porque havia um outro propósito. Jesus se valeria da morte de Lázaro para fazer um milagre extraordinário para que seus discípulos crescem. Jesus já sabia o que ia fazer. Quando chegou a notícia de que Lázaro está doente, Jesus já sabia tudo o que ele ia fazer. Eu vou deixar Lázaro morrer, depois eu vou lá e eu ressuscito Lázaro para que eles creiam. Havia todo um plano nessa circunstância. Por quê? Porque estava chegando a noite. As metáforas de Jesus nem sempre são compreendidas. Quando Jesus disse: Lázaro dorme, os discípulos pensavam que ele estava dormindo, soninho da tarde, né? Como quase todos nós fizemos hoje. Mas
Lázaro estava morto. As metáforas de Jesus nem sempre são entendidas. E essa metáfora anterior que diz, o dia não tem 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça. A luz do sol evita com que a gente tropece, porque a gente consegue enxergar por onde está andando. Isso quem consegue andar sem ficar olhando o celular, não é? Quem fica andando, digitando, corre o risco de ser atropelado. Essa semana quase eu vejo um acidente, quase participo de um acidente de uma mocinha que queria atravessar a rua olhando no celular. Mas em condições normais de temperatura e pressão, no dia a gente enxerga as coisas. Foi isso que Jesus quis dizer. Mas à noite, na escuridão, não dá para enxergar. Nós vivemos na época da luz elétrica, para nós dia e noite é a mesma coisa, só acender a lâmpada. Mas na época de Jesus não era bem assim, não é verdade? Então Jesus estava dizendo uma outra metáfora acerca do quê? Acerca da sua morte. Tomé tinha dito para ele, mestre, os judeus quiseram apedrejá-lo. Só quem anda de dia não tropeça, quem anda de noite tropeça. Talvez Jesus tenha dito algo mais ou menos assim, ainda não chegou a minha hora, ainda é dia, mas vai chegar a noite. Jesus falou para os discípulos em outra ocasião, aproveitem enquanto eu estou com vocês. Enquanto eu estou com vocês, eu sou a luz do mundo. Eles não deveriam ter medo de voltar à Judeia, de voltar a Betânia, bem vizinha ali de Jerusalém, porque Jesus estava com eles. Enquanto eles estão com Jesus, é dia. Enquanto eles estão com Jesus, Jesus os protege. Mas eles estavam com medo. E é natural que tivessem medo. Quando tentam apedrejar Jesus, as circunstâncias não estão claras, aqui no Evangelho de João, como é que isso aconteceu? Eles se sentem também ameaçados. Quando Jesus escapa da perseguição, quando Jesus se refugia, porque não é chegada ainda a sua hora, os discípulos também ficam apreensivos. Eles não estavam tranquilos para voltar a Betânia, se sentiam ameaçados. Mas Jesus diz para eles, enquanto é dia, a gente consegue caminhar. Não chegou minha hora, ainda não é tempo. Eu estou com vocês, não tenham medo, a gente não vai tropeçar. Jesus sabe o que está fazendo. Jesus caminha de dia. Para Jesus é sempre dia. É Jesus quem está no controle da situação. Vocês entendem? Os discípulos estão com medo, Marta e Maria estavam com pressa. Mas não importa o que pensam Marta e Maria, não importa o estado de Lázaro, não importa a urgência da situação, não importa o medo dos apóstolos, Jesus é o Senhor. Ele vai fazer as coisas do jeito que Ele quer fazer. Por quê? Não é autoritarismo, não é tirania, não é indiferença. É porque isso faz parte de algo maior, que os discípulos não visualizavam. A ressurreição de Lázaro vai culminar com a perseguição final dos líderes judeus que levarão Jesus à crucificação. O que está sendo arquitetado aqui não é a morte e a ressurreição de Lázaro apenas, mas é a morte e a ressurreição de Jesus. Só que os discípulos não conseguem ver isso. Eles não conseguem nem entender uma frase, Lázaro está dormindo. Eles não entendiam o que Deus estava fazendo juntamente com o seu filho. Pai e filho tinham perfeita sincronia nessa questão. Depois de ressuscitar Lázaro, os líderes judeus vão se reunir e vão dizer, temos que matar Jesus e temos que matar Lázaro. Depois desse milagre, depois desse sinal, todos o seguirão. Então a ressurreição de Lázaro foi um ato, desculpe o que eu vou falar aqui agora, mas foi um ato político definitivo que levou as autoridades judaicas a decidirem a morte de Jesus. Está um pouquinho depois disso, no final do capítulo 11.
Estava muito próxima a Páscoa dos judeus e muitos daquela região foram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificar. Lá procuravam Jesus e, estando eles no templo, diziam uns aos outros: o que vocês acham? Ele não virá? Ou seja, as pessoas estavam procurando Jesus. Ora, os principais sacerdotes e os fariseus haviam ordenado que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse para que pudessem prendê-lo. Então, logo depois da ressurreição de Lázaro, a conspiração para matar Jesus chega ao seu apogeu, chega ao seu desfecho. Então, o que está em jogo aqui não é a urgência da doença de Lázaro, o amor que ele tem por Marta, Maria e pelo próprio Lázaro, não é o cuidado com o bem-estar dos discípulos. O que está em jogo, o que está posto, é o destino do próprio Jesus. E por ser o destino de Jesus, é o meu e o seu destino. É a história da salvação, é a história da redenção, é a nossa vida. E não só nossa vida comum, mas também a nossa vida eterna. Tá bem? Entenderam? Jesus está pensando em algo muito maior, e os discípulos estão olhando as circunstâncias imediatas. Essa é uma primeira lição que nós podemos tirar desse episódio. Nós não somos diferentes dos discípulos. Nós só conseguimos pensar nas situações imediatas. Nós somos guiados pelas nossas urgências. Nós somos guiados pelas nossas necessidades. Lázaro está doente, Jesus vem curá-lo. Nós somos guiados pelas nossas preocupações com o cotidiano. É assim. Nós nos preocupamos com a nossa família, com o nosso trabalho, com o nosso bem-estar, nós nos preocupamos com a nossa saúde, nós cuidamos de nós mesmos, nós cuidamos uns dos outros e nós envolvemos Deus nessas nossas necessidades, porque Deus se importa conosco. E é muito comum que nós oremos, apresentemos a Deus as nossas necessidades. Pedro escreve isso: lancem sobre Ele as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vocês. É legítimo fazermos isso. É próprio fazermos isso. Pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e a porta se abre. Nós somos instigados pelo próprio Senhor Jesus a que busquemos esse cuidado, busquemos esse amor, esta providência que Ele tem. Não recebem porque não pedem. Então Marta e Maria fizeram aquilo que é normal, pediram. E sabiam que Jesus, que já havia atendido tantas pessoas, poderia atendê-las também. Da mesma forma nós, levamos a Deus as nossas necessidades. Mas Deus não é guiado pelas nossas necessidades. Vocês entendem? Nem sempre Deus vai fazer aquilo que a gente quer, quando a gente quer e como a gente quer. De vez em quando Ele faz exatamente como a gente quer. De vez em quando acontece na minha vida coisas desse tipo. Aquelas coisas que eu desejo no coração e acontecem do jeitinho que eu estava pensando. Eu nem me atrevi a orar, mas simplesmente as coisas acontecem. Porque Deus gosta de nos abençoar de forma carinhosa, como um pai que ama seus filhos. Mas de vez em quando, Deus não cede às nossas urgências. Deus retarda. Deus procrastina. Deus deixa para depois. E a gente sofre. Quando Marta e Maria viram Jesus, disseram: ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. E Jesus disse para elas: se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. Qual foi a grande manifestação da glória de Deus? A ressurreição de Lázaro. Então a morte de Lázaro foi, vou usar um termo aqui um pouco forte, mas é conveniente para Jesus. Para que Jesus fizesse um milagre extraordinário
e este milagre fosse tão escandalosamente conhecido, tão divulgado, tão inquestionável, que as autoridades dos judeus decidissem executar aquilo que já planejavam. E as coisas acontecessem como aconteceram. Então, Deus não seguia pelas nossas urgências, mas muitas vezes Deus tem um plano superior, Deus tem um plano maior, que a gente não consegue ver, que a gente não consegue discernir. Mas isso é normal, gente, porque Deus é Deus e nós somos humanos. Se nós pudéssemos ter a mente de Deus, nós seríamos como Deus. Mas como ele disse por meio de Isaías, os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos, e os meus caminhos são mais altos que os caminhos de vocês, assim como os céus se alteiam sobre a terra. Vou usar uma expressão dos jovens: Deus está em outra. Deus está em outra. Deus está além. Deus transcende. Então, não nos é fácil compreender a Deus, porque, eventualmente na nossa vida, Deus está fazendo coisas que nós não estamos ainda percebendo. Deus está construindo momentos na nossa história que nós ainda não estamos visualizando. Deus está pavimentando uma estrada, mas nós ainda não fizemos a curva para saber para onde ela vai. Vocês estão entendendo? Uma vez eu tomei um susto assim, dirigindo entre o dia e a noite, cheguei num ponto de uma elevação e a luminosidade foi tão confusa que eu cheguei no topo e não conseguia ver a estrada. Para onde vai essa estrada? Deu tempo de falar, para onde vai a estrada? Quem estava do meu lado também, não sei. Aí, mais uns metros, o olho conseguiu, ainda bem que a estrada era reta. Mas esse é o nosso dilema. Deus está pavimentando um caminho, mas nós estamos aquém da curva. Só quando a gente passar por aquele ponto é que a gente vai entender o que está adiante de nós. Amém? Então Deus não seguia pelas nossas urgências, mas Deus seguia muitas vezes por propósitos maiores que estão no coração dele. A outra questão interessante desse texto está na apreensão dos discípulos. Tomé é uma figura intrigante. Eu gosto de ler esse texto com uma certa dose de ironia. Como eu disse a vocês, os textos bíblicos eles foram escritos na língua grega, que não foi a língua original das conversas. Eles conversavam em aramaico. Alguém vai e escreve um texto grego. Depois de muitos séculos, alguém pesquisa e procura o melhor texto grego e com muito esforço chegam a um texto original e depois temos que traduzir para a nossa língua, não é? Aqui eu gosto de pensar na ironia de Tomé. Eu vejo Tomé falando com certa ironia essa última frase. Tomé é chamado Dídimo, que significa gêmeo. Em grego, Dídimo é gêmeo. Tomé era irmão gêmeo de alguém, não sei quem. Mas Tomé, ao ouvir de Jesus, vamos para lá, vamos até ele, Tomé fala assim, vamos também nós morrer com ele. A gente tem muito medo na vida. Uns lidam como os que antecederam na conversa, disseram, mestre, os judeus queriam apedrejá-lo, nós vamos voltar para lá. E aí Jesus fala, a doença não é para a morte, ele está dormindo. Então, mestre, se ele está dormindo, ele vai ficar bom. Deixa de lado essa ideia de irmos para lá. Então, alguns, por causa do medo, estavam tentando dissuadir Jesus de ir para Betânia. Tomé, uns autores vão dizer, corajosamente diz, vamos nós morrer com o mestre? Uns gostam de dizer que Tomé ali mostrou coragem. Eu gosto de pôr uma entonação um pouquinho diferente. Eu gosto da ironia. É uma possibilidade. Aqui eu estou
especulando aqui a imaginação, como é que a gente lê esse texto? Eu gostaria de interpretar algo mais ou menos assim, quando Jesus disse: por causa de vocês me alegro de que eu não estivesse lá, quando Lázaro morreu, para que vocês possam crer, mas vamos até ele. Tomé diz: vamos também nós morrer com ele. Se nós vamos até alguém que está morto, nós vamos então também morrer. Como é que a gente lida com os desafios da vida? Uns vão lidar com medo, tentando evitar problemas. O medo é uma defesa do nosso consciente e do nosso inconsciente. O medo é uma defesa do nosso organismo. Medo não é um defeito, gente, de fábrica. Não pensem vocês que medo é defeito de fábrica. Medo é uma defesa do nosso organismo. Se você não tivesse medo, você enfiava dedo na tomada, pulava no poste e ficava se agarrando nos fios, é sério. Mas a gente tem medo de quê? De tomar choque, não é? A criancinha pequena vem aqui e fica pensando se pula ou se não pula. Quando eles têm uns 3 anos, eles resolvem mostrar que são corajosos e pulam dessa altura. E à medida que a gente vai crescendo, a gente vai querendo pular de lugares mais altos. Mas chega uma certa altura que ninguém pula. Por quê? Medo. O medo nos faz pular de pé num lugar que a gente não conhece a piscina, a água, o poço. Quem pula de cabeça num poço desconhecido pode sofrer um acidente sério. É o medo que nos preserva. O medo faz a gente dirigir com cuidado nas curvas. Nem sempre nas retas. Mas é o medo que nos preserva. Então, termos medo não é um defeito de fábrica. Deus nos deu medo, inclusive para aprendermos a temê-lo. Ter medo é normal. Mas o medo paralisa. E quando Jesus disse para os discípulos: vamos até ele, eles foram. Por que eles não tiveram um medo paralisante? Pelo que Jesus disse: enquanto é dia, a gente pode andar. Curioso que Jesus não foi à noite com eles. Jesus não disse assim: não, a gente vai lá à noite, quando ninguém pode nos ver. Jesus foi preso à noite, porque os líderes do templo tinham medo do povo. Mas Jesus fez tudo o que fez à luz do dia, porque Jesus não tinha medo. Então, o medo não paralisava Jesus, e com os discípulos, e com Jesus, os discípulos eram mais corajosos. Eu diria que nós devemos ser assim também. É normal termos um pouco de medo das coisas. Alguém cuja família sofre com câncer tem medo de um dia ter a mesma doença. Hoje, para nosso bem, nós sabemos que algumas doenças são facilmente ou mais transmitidas com hereditariedade. As pessoas são propensas a. Para o nosso bem e para o nosso mal. Para o nosso bem, para que a gente possa se prevenir e se cuidar. Para o nosso mal, para que alguns adoeçam com medo de uma doença que ainda nem tem. Se torna um sofrimento, não é verdade? O medo não pode nos paralisar, porque nós temos o Senhor. E a nossa vida não está decidida pelas circunstâncias comuns. Jesus é o Senhor. A nossa vida está decidida pela vontade do Senhor. Deus conduz as nossas vidas e Deus muda a nossa história. É possível que alguém que nasceu com uma sina, com uma sorte, com um destino, tenha seu destino mudado. Ora, o cego de nascença, morreu cego? Capítulo 9 de João. Não, enxergou. Jesus o curou. Mas por que ele nasceu cego? Nele vai se manifestar
a glória de Deus. Então nós não devemos deixar que o medo nos paralise, porque a glória de Deus pode se manifestar na nossa vida e mudar as circunstâncias da nossa trajetória. Ah, meu pai era assim, meu avô era assim, então eu vou ser assim. Não. Se Cristo entrou em você, você é uma nova criatura, as coisas podem ser diferentes. Meus pais se divorciaram, meu casamento vai acabar em divórcio também. Não. Não necessariamente. As coisas podem ser diferentes na sua vida. Por quê? Porque nós andamos na luz do dia. Nós temos a luz do mundo. E Jesus muda a nossa história, gente. Nós não devemos cair num determinismo, num fatalismo, achando que as coisas vão acontecer porque estão escritas em algum lugar. Quem gosta de astrologia diz que está nas estrelas. Quem gosta de outros modelos aí de esoterismo diz que o destino, a senhora da fortuna, a roda da fortuna. Irmãos, nós não cremos nessas coisas. Nós cremos na nossa responsabilidade e cremos na graça de Deus. Nós cremos na lei da semeadura, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente escolhe, mas nós também cremos na semeadura de quem age com fé, quem age com amor, quem age com bondade, quem encontra misericórdia, quem se arrepende. Nós cremos na possibilidade de mudança de vida e de mudança de caminho. A gente nasce de um jeito, mas a gente vai sendo transformado, como disse o apóstolo Paulo, de fé em fé e de glória em glória. Então não deixa o medo te paralisar. Não deixa o medo te consumir. Não. Porque a tua vida está nas tuas mãos. E a tua vida está nas mãos de Deus. Você pode fazer diferente. E Deus pode fazer aquilo que você não dá conta de fazer, mas pede a Ele e busca nele. Vocês estão entendendo? Nós temos que assumir as rédeas da nossa vida e, ao mesmo tempo, entregarmos esta condução que fazemos nas mãos de Deus. Tem aquela frase de para-choque, dirigido por mim, guiado por Deus. A gente está no comando do volante, mas Deus faz a estrada. Vocês estão entendendo? A vida é mais ou menos assim. A gente leva o carro, do nosso ritmo, do nosso jeito, a gente decide as paradas, a gente resolve um monte de coisa, mas a estrada, quem faz é Deus. A gente tem que aprender a viver com essas duas realidades que são extremamente cooperantes no nosso caso. Deus nos ouve a oração, como eu já disse, Deus olha os desejos do nosso coração, Deus pensa naquilo que a gente está sentindo, naquilo que a gente está desejando, e Deus nos atende. Se eu fosse contar para vocês os pequenos caprichos que Deus me dá, eu sei que não é só comigo, é com você também. Porque Deus é um Pai bondoso. Então não deixe o medo te paralisar. Mas eu vejo em Tomé também a ironia. É um outro discípulo que lida com a ironia. Vamos nós morrer. Tem gente que lida com as circunstâncias da vida de forma irônica. E a ironia é uma coisa interessante. A ironia tanto pode expressar uma crença, como pode expressar uma indiferença. Eu posso olhar para Tomé e dizer assim: Tomé acreditou e corajosamente foi com Jesus para Jerusalém. Ou eu posso pensar que Tomé aqui, ironicamente, disse que eles estavam indo para a morte. Mas mesmo assim, ele foi. Ele estava lá com Jesus. Algumas pessoas encaram a vida de forma assim, um pouco irônica. Tanto faz. Uma certa displicência. Isso não é uma forma muito sensata de se viver. Sabe aquela ideia de seja como for, aconteça o que acontecer. Você está transferindo para quem a sua vida? Se você confia em Deus, e está dizendo Deus vai guiar,
Deus vai conduzir. Nessa situação, eu não tenho como escolher. É Deus quem vai dirigir. Amém. Isso é um ato de fé. Mas uma atitude, tanto faz, uma coisa como a outra, pode soar desrespeito até mesmo com o dom que Deus te deu, com as habilidades que Deus te deu, com a capacidade que Deus te deu. Então, se Deus te deu cabeça para pensar, coração para sentir, olhos para observar, ouvidos para ouvir, boca e linguagem para falar, use estas coisas. Não trate a vida com irreverência, não trate a vida com negligência, não entregue a sua vida ao acaso. Nós não devemos ser obsessivos pelo planejamento, mas também não devemos ser negligentes com as escolhas que nós fazemos. Boa parte das dificuldades que a gente enfrenta na vida, irmãos, tem a ver com más escolhas que a gente faz. E algumas delas, quando a gente é muito jovem. Quando a gente é muito jovem, os pais tentam nos dar conselhos. E nós tendemos a dizer que os pais não nos entendem. E não é que quando a gente envelhece, a gente fica igualzinho aos pais. E passa a dar os mesmos conselhos aos nossos filhos. Mas a gente colhe aquilo que planta. Eles reagem exatamente da mesma forma como nós reagimos. Então, geração após geração, nós temos dificuldades muito parecidas. Nós gostaríamos de evitar o sofrimento por meio dos bons conselhos, mas parece que as pessoas teimam em aprender com seus próprios erros. São parte dos processos de desenvolvimento da vida, né? A gente aprende a andar e aprende a cair. Eu não sei o que a gente aprende primeiro. Possivelmente a gente aprende a cair, não é? Os primeiros passos não são nem passos, são os primeiros tombos. Depois a gente aprende a ficar mais tempo em pé do que caído. E chega uma hora que a gente aprende a andar e quase não cai. Aí quando a gente ficar bem velhinho, é bom ter um andador, senão a gente vai cair o tempo todo. A vida tem esses ciclos. Não deixe a sua vida ao acaso. Jesus é o Senhor. Ele dirigiu a vida dele, ninguém podia ordenar a vida de Jesus. E Jesus é o Senhor da nossa vida. Nós entregamos a nossa vida a Jesus. Deixa Jesus dirigir sua vida. Peça conselhos ao Senhor. Peça direção ao Senhor. Busque sabedoria em Deus. Muitas vezes Deus vai dizer algo parecido, ou não vai nem dizer, vai ficar calado, porque para Deus é mais ou menos assim: o que você escolher, tá bom, tanto faz. Sabe como você escolher um carro prata ou prateado? Não faz diferença, cara. Isso aqui não tem diferença, não é? Tem coisas que são iguais. Você quer arroz com feijão ou feijão com arroz? Tem coisa que para Deus tanto faz, então Deus não vai se importar. Você vai pôr o feijão por cima ou o feijão por baixo. Depois você mistura tudo e come do mesmo jeito. Então tem coisas que não faz diferenças. Mas tem coisa que faz diferença. Você vai casar? Pergunta para Deus. Pergunta para Deus. Porque casamento é um negócio sério, gente. Casamento traz consequências para o resto da vida. Você vai ter filhos? Está na hora de ter filhos? Pergunta para Deus. Ter filho é um negócio sério. Altera a vida da gente para o resto da vida. Não vou dizer que Deus vai determinar essas coisas, mas conversa com Deus sobre essas coisas. Você vai estudar, você vai fazer um curso, vai escolher uma faculdade, vai determinar uma carreira, você vai trabalhar o resto da vida. Conversa com Deus sobre isso. São coisas que vão fazer diferença. Por muitos anos você vai colher consequências daquela escolha. Você entende? E a gente não tem controle sobre a estrada. A gente só conhece o agora. Então conversa com Deus.
Conversa com Deus. Eu consegui casar com a paixão da minha adolescência, com algum sofrimento, algum esforço. Deu trabalho essa menina. E nós já estamos há 33, quase 34 anos casados, vivendo felizes. E de vez em quando eu brinco. Espero que um dia minhas cunhadas ouçam essa mensagem no YouTube. Às vezes eu falo, se eu casasse com uma das minhas cunhadas, ou eu estava morto ou eu estava preso. Porque eu só dou certo com a irmã delas. Com elas eu não daria certo. Depois vou mandar o link para elas. Elas são filhas do mesmo pai. São filhos da mesma mãe que a minha esposa. Mas não são a Tânia. E casar na juventude, eu casei jovem, mas eu casei no Senhor, buscando direção em Deus. E como tem sido uma experiência boa para mim nesses anos. Eu queria um casal de filhos, primeiro um filho homem, depois uma filha mulher. Deus me deu os 2 filhos. Ou a Tânia me deu, não sei, né? As coisas aconteceram do jeito que eu desejava, mas construir e criar a família é um exercício diário. Nenhum de nós é perfeito. Eu não sou um marido perfeito, Tânia não é uma esposa perfeita, embora seja melhor do que eu. Meus filhos não são perfeitos, mas a gente constitui uma família, a gente constrói uma família ao longo de anos e a gente vive feliz. Porque família é uma coisa que você vai carregar para o resto da vida. Então você não pode ser irônico, tanto faz. Escolher por critérios banais. Tem gente que casa para fugir de casa, tem gente que casa para fazer sexo, tem gente que casa porque já está fazendo sexo. Então estas coisas trazem muitas complicações para a vida. Evita sofrimento. Evita sofrimento. Deixa o Senhor guiar a sua vida. Mas guia a sua vida também pela vontade do Senhor. Conversa com Deus. Faz de Jesus teu parceiro. Os discípulos não queriam ir para Jerusalém porque estavam com medo de morrer. Nenhum deles morreu. Só Jesus. E eles foram testemunhas da ressurreição de Jesus. E depois se tornaram testemunhas dessa ressurreição e saíram pelo mundo proclamando o Evangelho e fazendo discípulos. E sabe como terminou a história deles? Morreram. Todos. E sabe por que morreram? Morreram todos pelo Evangelho. Todos eles deram a vida por Jesus. João morreu de morte natural, idoso, mas viveu por Jesus. Todos os 11, aliás os 10, né? Porque Judas não. Todos os 10 morreram dando a vida por Jesus. Mas não naquela hora, não naquele momento. No tempo de Deus, do jeito de Deus. E mais importante do que a morte que tiveram, é a vida que tiveram. Aqui estamos nós. Cumpriu-se neles aquilo que Jesus disse: eu sou a videira, vocês são os ramos. Não foram vocês que escolheram a mim, mas eu escolhi a vocês, para que vocês vão, deem fruto e o vosso fruto permaneça. A vida e a morte deles não foi em vão. Aqui estamos nós. O fruto permaneceu. A igreja de Jesus Cristo, posta sobre o fundamento dos apóstolos, somos nós. Então, deixa a sua vida nas mãos de Deus e você vai ver como a sua vida vai ganhar um novo sentido. Sua vida vai ter outro valor, vai transcender. Você será mais do que seria se vivesse apenas por si mesmo. Vamos orar? Senhor, qual de nós compreende a vida? Qual de nós compreende a si mesmo?
Se olhássemos o nosso coração, Senhor, veríamos que há pouca coisa de valor nele. Mas quando o Senhor olha para nós, o Senhor vê algo mais excelente. Quando o Senhor olha para nós, talvez o Senhor veja barro maleável, que pode ser tratado pelo oleiro e pode ser modelado para cumprir uma finalidade nobre. Vasos de honra, colocados sobre a mesa do banquete. Cântaros levados às fontes de água viva, que transportam a água para outros lugares. Nós podemos ser assim, Senhor, cântaros adornados, preparados para portar e transportar a água da vida. E é isso que nós queremos ser, Senhor. Gente útil, gente que serve, gente que se presta ao serviço do Evangelho. Não queremos ser paralisados pelo medo, não queremos ser displicentes, negligentes, levianos com a vida preciosa que recebemos em Cristo Jesus. Não queremos, Senhor, também entender todas as coisas. Compreendemos a nossa limitação, compreendemos a nossa humanidade, e talvez seja melhor para nós, Senhor, não sabermos todas as coisas, e assim aprendermos a descansar no Senhor, aprendermos a confiar no Senhor, aprendermos a depender do Senhor. Talvez seja melhor, ó Deus, não sabermos o dia da nossa partida, para que possamos viver cada dia como se fosse o último, e cada amor, e cada momento de alegria, cada momento de companheirismo, como se fosse um momento último de privilégio. Talvez seja melhor, Senhor, não saber quando as dores se aproximam, para que não tenhamos medo do inverno, da noite escura. Nosso coração, Senhor, nem sempre sabe lidar com o conhecimento. Ajuda-nos a discernir as coisas, sabendo o que precisamos saber, vivendo como podemos viver, agindo nas circunstâncias conforme o Senhor nos permitir. Mas ao mesmo tempo, tendo sabedoria para aquelas escolhas que o Senhor nos facultar, tendo discernimento para aquelas coisas que o Senhor nos permitir escolher. Que a nossa vida nunca escape das Tuas mãos, Senhor, mas que a nossa vida também não nos escape das nossas mãos. E quando as nossas mãos forem fracas para sustentar as cordas, que as Tuas mãos nos sustentem. Quando os nossos olhos estiverem embaçados e não nos for possível discernir o caminho, guia-nos, Senhor. Quando vierem as tormentas, guia-nos, Senhor. Quando a noite for escura, guia-nos, Senhor. Quando o mar for revolto, guia-nos, Senhor. Ó Deus, guia-nos. Guia-nos na noite escura, guia-nos no dia mau. Guia-nos, Senhor, nas aflições. E levanta-nos, coloca-nos sobre uma rocha que é mais alta do que nós. Se algum dos meus irmãos hoje sente medo, se algum dos meus irmãos hoje está, Senhor, oprimido pela enfermidade, se está sofrendo angústia pela ansiedade, age no meio de nós hoje, Senhor, e traze-nos a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vivamos uma vida serena, tranquila e feliz.
apesar das circunstâncias, em Cristo, por Cristo e para Cristo. Amém e amém.